Bem, pessoal, agora que a gente já instalou o Strap na nossa máquina, vamos criar o nosso primeiro conteúdo aqui. Recapitulando para que serve o Strap mesmo, imagina que você tem uma página, um site, enfim, um site estático, e a gente quer dar a possibilidade para o cliente de mudar certas coisas no site sem mexer no código. Então tem um título lá na página home que talvez o cliente futuramente queira mudar. E para mudar aquele título, ele precisaria entrar no código se fosse um site estático. No caso do Strap, a gente daria a possibilidade para, através desse painel aqui, o cliente simplesmente mudar lá através de um formulário e mudar o título, ou uma imagem, ou um texto, qualquer coisa que ele quiser lá no site dele. E é justamente nesse exemplo de uma página estática que a gente vai começar aqui a olhar o conteúdo do painel do Strap. Primeiro, vamos acessar essa abinha à esquerda aqui, que tem todo o conteúdo que nós vamos precisar, todas as ferramentas que a gente vai precisar para criar o nosso conteúdo, no caso. E vamos entrar primeiro nesse Content Type Builder. Aqui ele já cria um conteúdo principal, padrão, que é o usuário. Nós não vamos usar ele, né, pelo menos aqui nesse comecinho do curso. O que nos interessa agora é essa segunda parte aqui. A gente tem a primeira que é Collection Types. O que nos interessa é esses Single Types. Single Types por quê? Como o próprio nome diz, ele é único, ou seja, você vai usar essa aba aqui para conteúdos únicos no site. O que seriam conteúdos únicos? Uma página home, por exemplo, só tem uma página home no site. Então, um conteúdo único. Uma página sobre, só tem uma página sobre no site. Então, é um conteúdo único. Um post de um blog não é um conteúdo único, porque um blog pode ter vários posts. Entenderam mais ou menos? Um usuário, no caso aqui, não é um conteúdo único, porque um site pode ter vários usuários, certo? Então, o que a gente vai começar a ver agora é a questão dos single types, usando o exemplo da página home que eu falei para vocês. Vamos criar um single type aqui para vocês entenderem basicamente do que se trata isso. Criar aqui, clicar nesse botão, criar um novo. Aqui eu vou dar o nome de home, certo? Vai ser a página home inteira, vai estar nesses single types. E aqui ele já fala o ID da API, que nós vamos ver mais para frente. Em configurações avançadas, pode deixar do jeito que está mesmo. E clica aqui nesse botão para continuar. Certo. Aqui ele vai dar a opção de a gente criar nosso primeiro conteúdo dentro da home. O que uma home pode ter? Pode ter um título, certo? Um título principal. Vou colocar então um texto, certo? Um texto pequeno. Aqui a gente tem a opção de um texto normal ou um texto maior para descrições, enfim, para textos de blog, por exemplo. Eu vou colocar um texto normal e o nome vai ser, sei lá, principal. Main. Vou colocar em inglês. Main. Correto. Main. Agora, beleza, vai ser um texto pequeno, porque vai ser só um título. E aqui em configurações avançadas, eu vou deixar ele como obrigatório aqui, ó. Porque a home não pode não ter esse título principal, é o título principal do site, tem que ter esse título. E colocar como obrigatório e terminar. Finish. Aqui, como vocês podem perceber, a gente está estruturando a nossa home. A gente não criou o conteúdo ainda, a gente não criou o texto em si. A gente falou para o Strap que a nossa home vai ter um texto principal cujo nome é main. Correto? Então, o que mais pode ter numa página home? Clicar aqui para adicionar mais um campo aqui em cima. O que mais pode ter numa home? Uma home pode ter uma imagem. Pode ser uma imagem de fundo ali, uma imagem, enfim, uma imagem principal ali na home. Vou clicar aqui em mídia, dar o nome de image, pode ser só isso mesmo. E vou colocar como single media, ou seja, só pode ser uma imagem ali, não pode nesse campo aqui você não pode colocar muitas imagens, só uma só. Aqui em campos avançados, eu vou deixar ela como que só vai ser permitido imagens, não vídeos, não áudios, nem arquivos, só imagens. E colocar como obrigatório? Não, essa eu não vou deixar para obrigatório não, só para
fins didáticos aqui. Vamos deixar um com obrigatório, sem obrigatório, para a gente ver o que acontece. E terminar. Beleza, temos um texto principal, uma imagem, o que mais pode ter numa página home? Uma descrição, talvez. Vou colocar uma descrição, um texto grande aqui, esse segundo, e dar um nome de description. Esse eu vou colocar como obrigatório também. Terminado. Beleza, uma home com um texto principal, uma imagem e uma descrição. Beleza, a gente clica aqui em Save e ele vai fechar a aplicação e abrir de novo, porque a gente está criando um content type. A gente está criando um tipo de conteúdo. Quando a gente cria um tipo de conteúdo, ele precisa dar esse restart no Strap para, enfim, é uma coisa necessária, né? Não tem muito o que a gente fazer. Aí esperou, beleza. Agora que a gente já tem ele criado, se a gente vier aqui no nosso Content Manager, aqui em cima, olha só que maravilha. Temos a home aqui. E justamente com os campos que nós criamos. Então imagina, isso daqui já está pronto para o cliente utilizar. O cliente, ao invés de pedir para alguém ir lá no código e mudar lá no código o título principal, ele pode simplesmente vir aqui e editar o título principal, que lá no site vai ser editado também. Aqui eu vou colocar um texto principal qualquer, sei lá, título principal, uma imagem qualquer, aqui, enfim, adicionar uma imagem qualquer do computador, será que tem alguma imagem boa aqui? Aqui uma paisagem qualquer, aí, certo? Aí, clica aqui em Upload. Esperar um pouquinho. Certo? Finish. Beleza, a imagem já está aqui. Ela é única, como a gente colocou lá. E descrição, melhor página home do mundo. Beleza. Aqui, como é um texto rico, né, que a gente colocou lá, pode colocar como, por exemplo, bold, né, negrito, itálico, sublinhado, dá para você adicionar títulos, enfim, fazer muita coisa aqui nesse texto. E beleza, temos tudo aqui, a gente pode colocar em Save, salvamos. Quando colocamos em Save, ele ainda não está pronto para uso, a gente simplesmente salvou ele aqui, porque, enfim, vai que a gente quer mudar alguma coisa mais pra frente, a gente não tem certeza ainda disso. Salvou. Agora, se a gente quer realmente levar isso para o site, nós clicamos em Publish, aqui em cima. Beleza, publicado. Fechou. Criamos nosso primeiro conteúdo single type. Isso daqui vai lá para Home. O front vai poder consumir isso e ver, qual que é o título principal? É esse aqui. Então ele vai colocar lá esse título principal. Qual que é a imagem? Essa aqui. Qual que é a descrição? Essa aqui. Certo. Mas como que o front vai ter acesso a isso? E é aí que começa a API do Strap. Vocês já devem ter mais ou menos o conhecimento do que é uma API, mas, enfim, o Strap ele vai enviar esses dados para o front de alguma maneira através de uma API. Como eu não tenho um front aqui feito para demonstrar para vocês como isso funciona, eu vou usar uma ferramenta que vocês já conhecem também, bem útil, chamada Postman. E vou usar o Postman para consumir essa API do Strap e a gente vê o que acontece. Criar aqui uma nova requisição no Postman, um GET. E vocês devem perceber que a gente tem aqui localhost barra 1337, certo? Então, localhost barra 1337. E aqui, como que eu vou pegar essa página home? Aqui. Como que eu consigo pegar essas informações aqui? A lógica que eu penso aqui seria barra home. Aqui, concordam? Então, seria localhost 1337 barra home. Vamos ver o que acontece se eu dar um send. Não achou. 404. Não existe essa página. Então, vamos usar outra coisa. Já que é uma API, eu vou colocar barra API barra home. Certo?
Vamos ver se ele retorna alguma coisa. Send. Olha, deu um erro diferente, tá vendo? Não é que ele não achou essa página aqui, ele até achou, só que deu forbidden, ou seja, nós não temos permissão para acessar essa página aqui. Ou seja, tá certo. API/home, nós acessamos esse conteúdo aqui a partir de API/home, mas não temos permissão o suficiente para acessar esses dados. Por que isso? O Strap ele vem com um mecanismo de segurança para impedir que esses dados sejam acessados por qualquer um. Para a gente tirar essa trava de segurança, nós precisamos vir nas configurações do Strap, que está aqui nessa barra também, ali em Settings. E aqui embaixo, em Roles. Tá vendo aqui? Nós temos duas roles, ou seja, dois tipos de usuários que podem consumir essa API. Nós temos os usuários autenticados e os usuários públicos. Usuários públicos é qualquer um pode acessar. E os usuários autenticados é aqueles que têm algum tipo de autenticação. Como é feita essa autenticação é coisa para deixar mais para frente também. Mas isso que vocês precisam saber. Autenticado precisa de uma autenticação, público não precisa de nada, ele consegue acessar sem autenticação nenhuma. E beleza, no caso, qual é a nossa rota aqui? API/home, ela provavelmente deve estar protegida com esse Authenticated aqui, certo? Provavelmente só usuários autenticados podem acessar ela. E como a gente não está mandando nenhum tipo de autenticação aqui no Postman, ele está dando esse erro. 403, forbidden. Certo, como que nós burlamos isso, entre aspas, né? Como que nós configuramos para que essa rota seja pública? Nós queremos que qualquer um acesse nossa homepage, não só quem esteja autenticado. A gente vem aqui em Public. Clicando em Public, vocês vão ver que temos uma home aqui, que é justamente o que a gente criou. Clicando aqui, ó, a gente pode dar as permissões que uma pessoa public pode ter. Então, a partir do Postman, a partir da API, uma pessoa que não tem autenticação nenhuma, ela pode o quê? Pode deletar as informações da home? Eu acho que não, né? Não deveria ser possível deletar as informações da home. Isso deveria ser restrito só ao admin. Ela pode atualizar as coisas da home? Também não acho legal. Mas ela pode encontrar as informações da home, certo? Ela pode ver, pelo menos, essas informações. Então, eu vou clicar em Find, certo? Ele até fala aqui por qual rota que a gente consegue acessar, ó, uma rota GET, por esse caminho aqui, API Home. Beleza, fechou. Save. Certo. Com isso feito, se a gente voltar aqui e clicar em Send, olha só que mágico. Retornou pra gente, dentro de data, um arquivo JSON com os atributos main, título principal, description, melhor página home do mundo, enfim, correto? Ele enviou tudo que a gente precisa para a nossa home. Então, se a gente voltar aqui em Content Manager e aqui em Home e editar esse título, colocar título qualquer coisa aqui, dar um save, e a gente voltar aqui no Postman e clicar em Send de novo, olha só, mudou, certo? Então, é isso, basicamente, o Single Types, gente. Ele, a partir do painel do Strap, você consegue acessar, a partir de uma API, no caso, todas as informações que foram mudadas aqui. Então, o front vai acessar isso daqui a partir do código lá do front, ele vai acessar essa API e vai conseguir ter acesso a esses dados aqui. Então, toda vez que você mudar aqui, muda lá no front também. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima, onde a gente vai olhar um pouco no Collection Types, não mais no Single Types. Fechou, gente. Até mais. Voltando aqui rapidinho para falar de uma coisa que talvez vocês tenham percebido nessa aula, que é o seguinte, aqui no Postman, quando a gente usa API/home, clica em Send, ele não retorna a imagem, certo? Ele retorna aqui, ó, main, ele retorna o título, retorna a descrição, mas não retorna a imagem. Então, o que a gente precisa fazer para, nesse retorno aqui, aparecer a imagem para o front poder consumir?
Por padrão, o strap não retorna realmente a conteúdos relacionados aos single types e aos collection types, como imagens. Isso tem a ver com relações de banco de dados, que não vem ao caso agora, mas o que vocês precisam ter em mente é isso. As imagens não vão voltar não vão aparecer aqui nas requisições quando você fizer uma requisição simples dessa. Você precisa usar um filtro do strap para isso. O filtro é bem simples, a gente vai colocar basicamente ponto de interrogação aqui, colocar a palavra populate igual a image. Esse image é o nome da nossa propriedade aqui, ó, do nosso conteúdo. Então pode ser o nome que tiver aqui, você coloca aqui no lugar de image. Um send, pronto. Vai ver que aqui dentro de image ele vai voltar todas as propriedades da imagem. O tamanho dela, a URL onde ela está alocada, enfim, tudo o tipo. Então é bem interessante, ele volta muitas informações. Mas então para voltar a imagem precisa ter esse filtro aqui populate, certo? É isso, gente. Valeu, até mais.